Conexão Santista, salve, salve nação Santista, torcida jovem, sangue Santista, puro sangue Santista, DNA Santista e todos que amam essa linda e maravilhosa instituição Santos Futebol Clube. Olha pessoal, muito obrigado aí pelos novos inscritos do canal do Delay Santista, pelos likes, sempre agradeço, não deixo de agradecer nunca, porque isso realmente tem que ser agradecido e muito, pelos comentários que vocês têm feito, agradeço muito pelos comentários, continuem comentando, continuem compartilhando e vamos tocando, vamos falando sobre a nossa instituição. Olha pessoal, eu estava fazendo uma análise aí em relação aos últimos jogos do nosso Santos Futebol Clube, principalmente dentro da Vila Belmiro. Nós na Vila Belmiro, em relação a esse jogo do Sport, né? Eu vou dar como exemplo o último jogo que houve aí na Vila Belmiro, que foi contra o Sport. Foi o último jogo da primeira fase do campeonato, do primeiro turno. Então vai começar o segundo turno a partir de agora. Vejam bem, na minha singela e humilde opinião, é nítido, só não vê quem não quer. Ele perdeu o grupo, o Carille. Ele não tem mais o grupo na mão. Observações essas que eu fiz, pelos gols que o Santos faz nos jogos, ele não vibra. E os próprios jogadores não vão lá abraçá-lo, vibrar, agradecer aquilo que deu certo. Não vão. Ele não tem mais liga com o elenco. Prestem atenção, o elenco não está mais aguentando ele. Os próprios jogadores já não estão aguentando ele mais. Por quê? Por falta de funções táticas. Porque está todo mundo infeliz taticamente falando dentro do campo. Ninguém está fazendo aquilo que tem que fazer. Ele deve estar amarrando o elenco. Com certeza ele está amarrando o elenco. Olha, eu vou dar um exemplo claro aí em relação ao time, né, da nação Boto Cor-de-Rosa, São Paulo Futebol Clube. Vocês veem a diferença. Ontem eu estava assistindo São Paulo e Flamengo, né? Eu estava assistindo e vendo a disposição tática dos dois times. Nitidamente o Tite tomou um nó tático. O Tite é o outro carandiru da bola, na minha opinião. Ele tomou um nó tático do Zubeldia. Bom, em relação ao que eu estava falando sobre o São Paulo, acontece o seguinte. O treinador do São Paulo vibra com o time. Vibra, mas ele vibra. Ele tomou até um cartão amarelo porque estava vibrando e se excedeu um pouco a mais. Então, esse cartão amarelo é nítido que foi excesso de vibração, porque o cara está feliz. Tem intensidade do treinador junto com o elenco. Tem essa intensidade. E isso é muito forte. A gente vê nitidamente que isso é muito forte. Vejam só, o Zubeldia, ele tem acho que 3 ou 4 meses dirigindo o time de São Paulo. Aonde estão? Olha o que o São Paulo evoluiu taticamente. Olha a evolução tática que o São Paulo teve. Por quê? Porque tem uma diretoria eficiente, que teve coragem de mudar de treinador na hora certa. Mas vocês vão dizer, mas mudar o Carille agora nesse momento? Sim, por que não? Por que não? Mas não tem ninguém no mercado. Tem. O problema do Santos, da diretoria, é a preguiça de procurar gente boa no mercado. É a preguiça e a ineficiência. São duas coisas aliadas uma à outra. A preguiça de procurar alguém e a preguiça de ser eficiente. Principalmente a preguiça de ser eficiente é a nossa diretoria. Por quê? Todos os outros clubes mudaram de treinador. A maioria na Série A já mudou de treinador. Não deu certo, troca. O Santos continua na mesmice. O Carille está há 8 meses, ele já nitidamente perdeu o elenco, perdeu o time e não consegue mais dar andamento e não tem mais nada a fazer dentro do Santos. Mas continua insistindo nele. O segundo turno vai começar e olha, se cair para quinto, para sexto lugar, nós vamos sofrer e muito para retornarmos entre os 4. O outro exemplo que eu vou dar em relação ao time de São Paulo. Olha como evoluiu taticamente o time de São Paulo Futebol Clube. A evolução tática que teve com a chegada do Zubeldia. Por quê? Porque realmente ele trabalha. Eu já falei sobre isso. É um time que trabalha. Você vê nitidamente que é um time próximo. As jogadas são táticas, são variações. Tem várias variações táticas. O elenco é agrupado e todo mundo vibra quando se faz um gol. Por quê? Porque tem um treinador que realmente se espelha dentro do elenco. Se espelha. Ele se uniu ao elenco. E outra, pelo que dá para se notar, parece que ele conversa muito com os jogadores. Entendeu? Ele não é o dono da razão. E no Santos é o contrário. O Carille se acha o dono da razão, mesmo sem entender nada de bola. Nitidamente, ele não solta os volantes para jogar, para fazer aquilo que tem que fazer. O Pituca e o Sean Smith,
né? Os dois são volantes, mas os dois não têm aquela qualidade de se apresentar nas finalizações. É raro quando isso acontece. Eu acho que o Carille não deixa eles fazerem isso. Em questões táticas. Por quê? Com medo dele se infiltrar e alguém não dar cobertura. Ele perdeu realmente o vestiário. Ele perdeu o vestiário. Ele não tem mais o vestiário na mão. Isso é fato, Nação. Isso é fato. Outra coisa. Vejam bem, o São Paulo consegue lotar o estádio do Morumbi, né, com 60 mil pessoas. Os jovens, né, da torcida do São Paulo vão lá assistir o jogo. Por quê? Porque o time está passando uma fase maravilhosa. Maravilhosa. Tem competitividade, tem garra, tem determinação e o elenco está unido com o treinador, né? Num sábado à noite, os jovens poderiam estar indo para balada, indo para outros locais. Não, preferem assistir o jogo porque sabem que vai ter vibração, vão felizes, vão felizes. E nós não conseguimos juntar 20 mil pessoas. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Quer dizer, realmente a nossa instituição é um fracasso em termos de diretoria, técnico e tático. Ah, mas o Carille está em primeiro lugar com o elenco. Tá, mas é fictício, Nação. Eu estou dizendo isso, o segundo turno vai começar e o segundo turno é um campeonato muito mais aguerrido do que o primeiro. É no segundo turno que as decisões são finais. Não tem como voltar atrás. Tem que ir e ser eficiente. Se não for eficiente, vai cair. Vai cair. Eu não estou fazendo previsão pessimista em relação à nossa instituição. Não, não é esse o intuito. É só de alertar que o Carille realmente perdeu o elenco. E tá aí o alerta. Ele perdeu o elenco. E olha, a nossa diretoria tem que dar um jeito de se mexer, mesmo que não tirar ele agora, mas tem que ter alguém já como stand-by, tem que ter uma carta na manga. Tem que ter alguma carta na manga guardadinha. E outra, não é só o Carille. A minha opinião, a modesta opinião que eu disse, não é só o Carille. Tem que começar da base. Fazer as trocas lá da base. Treinador de goleiro, tem que ser trocado também, na minha opinião. Tem que ser trocado. E isso tem que vir de baixo para cima. O nosso gerente de futebol, eu já falei o que eu penso, tem que ser trocado urgente também. Porque se nós entrarmos com o Galo em 2025, nós vamos ser ineficientes nesse aspecto aí. A diretoria do futebol nossa é muito incompetente, é muito fraca, é muito inerte. E outra, volto a lembrar, não devem ter trabalhado ontem. Ontem foi sábado. O mundo da bola é um dia útil. O mundo da bola, o sábado, é um dia super útil de trabalho. E no domingo também é um dia útil de trabalho. Duvido que trabalharam. Duvido. Duvido que você não deu folga geral para todo mundo, mesmo empatando. E não é bom negócio empatar dentro da Vila Belmiro de maneira nenhuma. Não é bom negócio empatar aí dentro. Por quê? Esses pontos podem fazer a diferença lá na frente. E o último jogo do segundo turno é contra o Sport. E se nós dependermos, né, desse jogo para chegarmos à Série A, no último jogo do campeonato, no final agora de outubro, Nação, se for jogar contra o Sport lá na Ilha do Retiro, contra eles já sabem, né? Eles já sabem. É o último jogo contra o Sport. Você vai falar mais alguma coisa? Bom, que bons ventos nos guiem, né? A nossa Santista. Mas está aí um exemplo, né? Um exemplo de competência de uma instituição séria, eficiente e uma diretoria que realmente não tem medo de mudanças. Foi o que os Boto Cor-de-Rosa fizeram. Por isso que eles se alavancaram tanto, ganharam do líder do campeonato da Série A, deu um nó tático, o Zubeldia deu um nó tático no Alcatraz, no Carandiru da bola que é o Tite, enrolou o Tite todinho e continua sendo um elenco competitivo para ganhar aí 1 ou 2 títulos esse ano. Não sei não. Eu não sou Boto Cor-de-Rosa, mas eu gosto de ver um bom futebol. E na minha opinião, quem está praticando um bom futebol hoje é o time dos Boto Cor-de-Rosa. Eles estão praticando. Eles têm o melhor centroavante do país, matador. O Carelli é matador. Ele é aquele centroavante raiz, estilo Reinaldo, estilo Baltazar, estilo Leivinha, aqueles caras que matavam mesmo, estilo Mirandinha de São Paulo, né? Reinaldo, que era do Atlético Mineiro. Vou dar o nome dos clubes para vocês terem como referência. Roberto Dinamite, né? E entre outros que a gente viu que foram grandes também, né? Centroavantes. Juari, que era matador da nossa instituição. O Juari era um monstro, ele matava mesmo. Com ele não tinha bola na área da caixa. E o Carelli tem esse estilo. Careca, né? Tem esse estilo matador. Evair, na época, né, do Palmeiras, nos anos 90. O estilo clássico
que bola na caixa, né? Então, eles têm realmente, na minha opinião, na minha modesta opinião, um dos melhores elencos hoje para disputar títulos, os Botos Cor-de-Rosa. Eu achei que o Cruzeiro poderia dar uma subida também, mas o Cruzeiro ainda está se arrumando, mas vai dar trabalho, é outro elenco que vai dar trabalho, é outro time que vai dar trabalho. O Botafogo, a minha opinião é o seguinte, o Botafogo é cavalo paraguaio. O segundo turno vai começar, agora sim, lembra o ano passado? Lideraram todo o primeiro turno, chegou no segundo turno, caíram na produção assustadoramente, só fizeram babaquice, só besteira, e quem levou foi os pancetas. Os pancetas, né, verdes levaram o título. Então, para mim, é simplesmente cavalo paraguaio. Eu acho que aí entre os favoritos são o Atlético Mineiro, os Botos Cor-de-Rosa, né? E também, queira ou não, vamos ser franco, eu acho que os abacates levam uma pontinha de chance aí também de favoritismo. Mas aí é o campeonato que é deles. Agora, nós, né, na segunda divisão, temos que nos classificar para a Série A. Temos que ser mais eficientes, principalmente jogando dentro da Vila. E muito mais ainda, muito mais jogando fora, porque os pontos fora vão contar muito como saldo em relação à classificação. Podem ter certeza disso. E saldo de gols. Isso aí também é uma boa referência. Intimida o adversário que vai nos enfrentar daqui para frente. Nação, é simplesmente isso, né? Uma análise, né, que eu queria dizer a vocês, que eu fiz, que acho que está realmente acontecendo dentro da instituição. O Carille perdeu de vez o vestiário. O elenco não está fechado com ele. É nítido nas comemorações quando tem gol. E os jogadores devem estar todos tristes e amarrados, infelizes com o Carille. A diretoria não está enxergando isso. Marmelão, acorda, meu velho. Presta atenção. Faça uma reunião com um jogador sem o Carille. Ou faça 1 a 1. Chama 1 a 1 para conversar e faça as suas conclusões. 1 a 1. Galo, faça seu trabalho. Chame 1 a 1. Você e o Marmelão para conversar com o elenco. Chama um por um para conversar. Em particular. E aí, dentro daquele contexto, vocês vão ter as conclusões. Para poderem tirar as conclusões do que foi conversado entre vocês e os atletas. Principalmente os titulares. Essa é a minha opinião. Isso que deveria ser feito de uma diretoria eficiente. Conversar com os atletas. Um por um. Marcar um por um e conversar. Desabafa, fala o que você pensa, vai ficar aqui, vai ficar fechado. E aqui não vai ter negócio de... né, o chefe de vocês ficar sabendo o que foi conversado aqui. É uma conversa entre nós, diretoria e os atletas. E aí, tirar as devidas conclusões. Com certeza, tem muita gente querendo desabafar aí dentro e vocês não estão enxergando. Marmelão, presta atenção. Cobre isso do Galo. Aliás, cobrar do Galo em nada não resolve nada. Duvido que estão trabalhando nesse fim de semana. Eu já falei. Bom, tá aí a minha opinião. É isso que eu acho que tem que ser feito. O Carille perdeu realmente o vestiário, nação. Ele perdeu de vez o vestiário. E isso está refletindo nesses, né, maus jogos que nós temos feito. Né? O elenco está infeliz com ele aí dentro, na minha opinião. Sinceramente, essa é a minha opinião. Estão infelizes com ele. E quem deve estar segurando a onda aí para tentar colocar aquele banho-maria, ser o conciliador, deve ser o Gil. Porque o Gil é o cara de confiança dele. E ele já deve ter dito isso para ele. Professor, infelizmente o pessoal aí está meio, né? Mas o Gil deve estar sendo o cara que está fazendo aquele meio campo para poder moderar isso aí. Com certeza é isso. Nação, sempre santos, não deixem de compartilhar o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Compartilhem o canal, divulguem o canal do Deus Santíssimo, nos apoiem, façam seus comentários e vamos tocando. Sempre santos, santos sempre. E até mais, nação. Estamos atentos aí sempre. E olha, eu não deixo de ver jogos das outras séries. Série A, eu gosto de ver todos. Por quê? Eu gosto de fazer análise tática. Eu adoro ver esquema tático. Adoro. Sempre santos, santos sempre. E até mais, nação.